Eu falo pra vocês, não falo? Eu não falo pra vocês que o elenco é bom, que dá pra extrair desse time, desse elenco, um time competitivo. Eu já falei isso pra vocês. Vocês não acreditam em mim. Quer dizer, muitos acreditam, né? Mas tem aqueles que não acreditam, que duvidam. Ah, o velho tá gagá, só fala merda, defeca pela boca. Tem um monte de gente que escreve essas coisas horríveis, né? E infelizmente eu acabo lendo, lógico. Mas é isso aí. O tempo é o senhor da razão. Esse é um ditado antigo, uma frase velha. O tempo é o senhor da razão. Faz tempo que eu falo para vocês. O elenco é bom, dá para extrair desse elenco um time competitivo. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Santos. Há quanto tempo já o Santos não vem jogando bem? Vem jogando bem há alguns jogos. Os resultados não estavam vindo. Começaram a aparecer. 2-0 em cima do Bragantino, 2-0 em cima do Coritiba, conseguindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, garantindo 3 milhões de reais no cofre do clube. Por quê? Porque o Santos hoje é um time que consegue fazer algo minimamente decente dentro de campo para assustar o seu adversário, coisa que ele não vinha fazendo. Nas mãos do Vojvoda era um horror. Fazia 7 meses que o argentino estava lá. E nada. Não acontecia absolutamente nada. O Cuca está no Santos há 2 meses e um pouquinho. Olha a diferença. O Santos jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem. Os 2 jogos contra o Recoleta, não teve resultado, mas jogou bem contra o Bragantino e jogou bem. Ontem teve dificuldades? Teve, em determinados momentos do jogo teve, mas fala pra mim, qual foi a grande chance do Coritiba no jogo? Teve um chute de fora da área, que o Brasão fez uma ótima defesa, fora isso não tem mais nada. Domínio de bola não significa jogo fluente, competência em campo. Não significa. Gente, vamos continuar falando sobre tudo isso, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativem o sininho, hype esse vídeo, porque vocês sabem muito bem que tudo isso é muito importante para continuar a fazer esse canal impulsionando dentro da plataforma do YouTube. Estou chegando a quase 210 mil inscritos. Isso para mim é um orgulho muito grande. E eu agradeço a todos vocês. Gente, então é aquilo que eu falei para vocês, entendeu? Não há necessidade nenhuma de na metade do ano, nessa janela do meio do ano, do Santos se endividar. Nenhuma. Não há necessidade nenhuma do Santos contratar ninguém. Não precisa. A base supre com o Gustavinho, com o Bom Tempo, com o Matheus Xavier, com o Ananias, com o Gonzaga. A base ajuda, gente. E os jogadores experientes, o Santos já tem. O Santos tem o Neymar, o Santos tem um Roleiser, o Santos tem um Barreal, o Santos tem um Arão, o Santos tem um Gabriel. O Santos tem jogadores experientes, gente. Tem jogadores que não estão rendendo ainda, como o Zé Rafael não está rendendo. É uma decepção. O Rony também não está rendendo. Gente, mas é tudo jogador experiente que juntamente com essa molecada da base vai fazer do Santos um time bem competitivo. Dá para ser campeão? Do brasileiro não dá. Esquece até porque a pontuação está longe. Mas digamos que estivesse começando agora. Não dá, é difícil. Competir com o Flamengo e Palmeiras é muito difícil, entendeu? Mas de repente, numa Copa do Brasil, mata-mata, pum, você faz o resultado em casa, você vai jogar fora de casa, se fecha, você vai jogar fora de casa, primeiro você se fecha, chega em casa, você faz o resultado. Ué, por que não? Mesmo na Sul-Americana, que a gente está um pouco cético em relação à campanha do Santos, porque é o último colocado no grupo D da Sula, mas se ele vencer os 2 próximos jogos, o Cuenca e o São Lourenço em casa, no mínimo em segundo lugar ele passa. Se ele passar em segundo lugar, ele vai disputar com o 3º colocado de um grupo que vem da Libertadores. Dá para passar também. E vai passando. Gente, é o que eu falo para vocês, já falei algumas vezes, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, gente. O Vasco da Gama chegou na final da Copa do Brasil com o Corinthians. 2 times que ficaram atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. Precisa minimamente de uma organização, de um técnico competente que extraia do grupo qualidade em campo. E isso o Cuca está fazendo. Sim, o problema era o Vojvoda. Porque muita gente escreve, Samani, o problema era o Vojvoda, né? Sim, o problema era o Vojvoda. Infelizmente, eu também acreditava muito nele. Quando o Santos contratou o Vojvoda, eu bati palma. Mas só que o tempo mostrou que não deu certo.
Ele é mau treinador? Não, não é. O trabalho que ele fez no Fortaleza foi excelente, excelente. Ele não é um mau treinador, lógico que não é, entendeu? Mas não deu certo no Santos, não deu química, não rolou, não deu certo. O Cuca chegou, acertou o time. O time está melhorando demais. E aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, no começo do vídeo, o time está jogando bem. E jogando bem, a tendência é os resultados aparecerem. E eles estão aparecendo. Nos 2 últimos jogos, 2-0 no Bragantino, 2-0 no Coritiba. 4 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Santos não perde agora há 7 partidas. São 5 empates e 2 vitórias. Domingo vai pegar esse mesmo Coritiba, 11 horas da manhã, em Itaquera, no estádio do Corinthians. Imagina, com os preços acessíveis dos ingressos, que sabiamente a presidência do Santos, entenda-se, Marcelo Teixeira, estipulou, vai ter gente saindo pelo ladrão. Um horário maravilhoso, 11 horas da manhã. Lindo, lindo, domingo, coisa linda. Depois dessas 2 vitórias e da classificação agora na Copa do Brasil, que coisa linda, vai ter gente demais de Itaquera. E do jeito que o Santos está jogando, ele é favorito. Não é que ele vai ganhar. Ele é favorito. O Santos entrava em campo nos jogos passados, nunca com o status de favorito. Favoritismo nunca estava do lado do Santos. Porque o Santos não vinha jogando bem. Mas a partir do momento que houve a troca de treinador e o trabalho do Cuca começou a aparecer, o Santos hoje entra em campo, dependendo do jogo, como favorito. Vai jogar contra o Flamengo como favorito? Não, não vai. Contra o Palmeiras como favorito? Também não vai. Também não vai. Mas contra os demais times, dá para o Santos competir de igual para igual. Torno a dizer para vocês, o elenco é bom, dá para extrair desse elenco um time competitivo. E o Cuca está fazendo isso. Coisa que o Vojvoda não conseguiu. Entendeu? Então volto a bater nessa tecla de novo para vocês. Não há necessidade nenhuma de se contratar jogador na metade do ano. O Santos não tem dinheiro. Dá para entender isso? Os salários foram pagos de carteira antes do jogo de ontem em Curitiba. Sabe, é duro você trabalhar. Salário é sagrado para qualquer trabalhador. Salário é sagrado. Ah, ganha muito. Não interessa quanto você ganha. O salário é sagrado. Você fez um contrato, pediu, o outro te deu, então você tem o direito a receber. Eu tenho o direito a receber. Então, gente, para o Santos ser um time viável do ponto de vista econômico, ele não pode gastar, gente. Não pode. É apoiar quem está lá nesse momento. E quem está lá nesse momento tem que entender que tudo está funcionando. Esse recado é para o Gabriel. Já entrou no finalzinho do jogo ontem. Gabriel, você perdeu espaço, velho. Sabe por que você perdeu espaço? Porque você se acha a última bolacha do pacote. Entendeu? Você não é. Você não é mais aquele Gabriel do Flamengo. Não é. Nem aquele Gabriel que jogou no Santos nas 2 passagens anteriores. Não é mais. Você hoje está em declínio técnico. Está fazendo seus gols? Tá. É o artilheiro do Santos na temporada. É importante também do ponto de vista de assistência. Tem ajudado demais. Sabe, Gabriel? Mas é o seguinte, velho. Hoje você não é superior aos demais, como é, por exemplo, o Neymar, mesmo com todos os problemas que o Neymar tem. Então você não pode se comportar como se você fosse o Neymar, você não é o Neymar. Você não pode se comportar no Santos de hoje como você se comportava naquele Flamengo, que ganhou tudo. 2 Libertadores, você fazendo gols importantes em decisões de campeonatos. Não é. Então você tem que botar na sua cabeça que você tem que fazer parte do grupo. Do grupo. Se você botar isso na sua cabeça, beleza, você vai recuperar seu espaço, e mesmo que não seja titular absoluto, questionável, vai ter mais minutagem, coisa que atualmente você não está tendo, porque você perdeu espaço. Por quê? Porque você quis se comportar como primadona, como o rei da cocada preta. Não é, Gabriel, você não é. No Santos só tem um jogador com esse status, é o Neymar, que ontem, aliás, não fez um grande jogo, entendeu? O destaque de ontem fica, evidentemente, pro time como um todo. Gabriel, Gabriel Brazão, né? Foi bem no jogo, fez uma defesa, o resto ele praticamente nem não trabalhou. Mas vamos dar uma nota 7 para ele merece uma nota 7, claro que sim. Igor Vinícius, ótima assistência. Juro por Deus, gente, eu não entendo essa pegação de pé que boa parte da torcida e da mídia, e eu respeito a opinião de todos, tem em relação ao Igor Vinícius e ao Escobar. Eu não entendo isso. Gosto do Igor Vinícius, gosto do Escobar. Igor Vinícius é uma ótima assistência
pro gol de cabeça do Frias. Escobar controlou ali o lado dele. Aliás, foi importante uma bola que o Neymar perdeu, que ele evitou um contra-ataque. Então, para esses dois, assim como o Gabriel, o Brazão, o goleiro, eu vou dar nota 7 para eles. Aliás, vou dar 7,5 pro Igor Vinícius. Por conta da... Melhor, vou passar ele para 8, por conta da assistência. A dupla de zaga, Frias e Veríssimo. No mesmo nível. No mesmo nível. Os dois estão jogando no mesmo nível. Um complementa o outro complementa um. O Veríssimo tem o poder de potencializar os jogadores que estão do lado dele. Ele está fazendo isso agora com o Frias. E o Frias, pelo segundo jogo seguido, faz gol. Faz gol. Mas não vai ser esse gol que vai me fazer dar uma nota maior para o Frias em relação ao Veríssimo. Não, os dois têm que ter a mesma nota. 7,5. 7,5 para eles. Tá? Schmidt jogou pouquinho, saiu machucado, coitado. Saiu. O Arão entrou. Vocês sabem o que eu acho do Arão. Eu gosto do Arão. Eu gosto do Arão. Entendeu? O Arão, para mim, é um jogador que, pela experiência dele, pela vivência dele, pela qualidade técnica dele, ele não pode ser reserva desse time. Entrou, vocês viram, deu conta do recado, sem problema nenhum. Bom tempo, fez o gol. Bom tempo, falei pra você já várias vezes. Daí. Tem que fazer gol. E você fez gol ontem. Não é gostoso fazer gol? Não é? Eu vi a sua comemoração, você ficou feliz da vida. Eu vi. Fazer gol é gostoso, velho. Se aprimora, melhora o arremate a gol, se posiciona melhor, melhora o cabeceio. Você vai fazer mais um. Você é muito bom, moleque. Você é muito bom, você vai acabar na Europa. Vou dar nota 8 para você. 8. Falei do Arão, falei do Schmidt e do Oliva. O Oliva do lado esquerdo, enfim, lado esquerdo é a maneira de falar. Mexeu bastante. Jogou bem, ajudou a complementar o meio campo. Ótimo, nota 7 para ele. 7. Rolézer e Barreal. Rolézer começou mal o jogo, hein, perdendo muitos passes e tal, mas depois foi se assentando. Barreal um nível um pouco superior, mas vou dar um 7 pro Rolézer, 7,5 pro Barreal. E o Neymar é o Neymar, velho. Neymar é o Neymar. Não adianta. Ele abre espaço pros outros. Ele cria problemas pro adversário. E dá segurança, conforto para quem tá do lado dele. Vou dar uma nota 7,5 pro Neymar. 7,5 pro Neymar. Entendeu? Em relação aos substitutos, tem o Arão que eu falei para vocês. Estou no aeroporto, gente. Vocês estão ouvindo aí, né? Estou no aeroporto, estou voltando pro Brasil. Em relação aos substitutos, a pena que o menino se machucou no final do jogo, né? O Gabriel Menino. Vamos ver, tomara que não seja nada de tão problemático, porque ele é um jogador importante dentro desse sistema do Santos, entendeu? O Rony entrou para quê? Para fazer o que ele sempre faz, ou seja, importunar o adversário, quando o adversário ataca, ele fecha os espaços ali. E quando ele tem a posse de bola, ele cava a falta. Foi importante. O menino vai ficar com uma nota 7 e o Rony também fica com uma nota 7. Entendeu? Tá faltando mais alguém? Esqueci de mais alguém? Não me lembro agora. Agora eu tô aqui no aeroporto, quando eu falei para vocês, e tô sem minhas anotações aqui. Mas nós estamos trocando uma ideia, estamos batendo um papo, tá? Gente, é isso aí, tá? Não vamos estender muito mais do que isso, porque tudo que tinha que falar eu já falei. Botem na cabeça o seguinte: o elenco é bom, dá para extrair desse elenco um time competitivo. E o Cuca está fazendo, coisa que o Vojvoda não conseguiu fazer. Domingo, 11 da manhã, eu imagino Itaquera lotada, cheio de santista, aquele mar branco caminhando ali pelas avenidas próximas à Neoquímica, o torcedor do Santos fazendo a festa, o torcedor do Santos, olha, 2 vitórias seguidas, gente, 2 vitórias seguidas. Então isso enche o santista agora de expectativa, de entusiasmo, de esperança, que o time está jogando bem. É isso que é importante. Quando, por exemplo, ganhou do Noroeste em Bauru, vocês se lembram? Ganhou do Noroeste em Bauru, era o Vojvoda. 2-1. Jogou mal. Noroeste com um jogador a menos. Time lá embaixo, disputando o rebaixamento. Deu sufoco no Santos. Ganhou. Mas sabe, não convenceu. Acabou o jogo, eu vim aqui, reclamei, esbravejei, vociferei, gritei. Agora, nos 2 últimos jogos, eu não fiz isso. Eu fiquei pé da vida quando o Santos cedeu o empate ao Bahia, mas ele jogou bem. Não reclamei do jogo contra o Palmeiras. Não dá para reclamar, gente. O Santos está jogando bem. Os resultados estão vindo. Vem na minha que vocês passam um dia. Tá bom? Até.